Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou comentar um poema em prosa. Estava eu aqui, decidida a gravar o vídeo para vocês. Hoje eu tô com esse espírito, só que eu não sabia o que gravar. Aí eu tentei dar uma olhada ali no acervo, vou comentar um conto, mas aí eu pensei, vou ter que reler um conto, não vou ter tempo para ler um conto, reler um conto, né? Um conto que eu já sei que é bom e dá para fazer vídeo, mas também não dá para falar do conto de memória só, enfim. Não vai dar tempo de reler. Então, faz tempo que eu não falo de poema. E se unir as duas coisas? Um poema em prosa, que parece um conto. Ó, Baudelaire, um dos meus poetas favoritos. E a minha edição está em francês. Não vou ler em francês, não se preocupem. E o nome do livro é Petit Poème en Prose, né? O nome do livro, ele tem As Flores do Mal. E este aqui é um livro, Pequenos Poemas em Prosa, só de poemas em prosa, né? Como o título já diz. E aqui a gente tem um dos meus poemas, eu ia falar contos, um dos meus contos, ou melhor, poemas favoritos. O que eu vou fazer? Eu vou explicar, eu vou dar uma traduzida, não vou ler, né? Eu vou só passar umas partes, ele tem acho que 3 páginas, então assim, facinho. E com isso eu quero explicar um pouco do contexto, né? Por que mal vidraceiro? O que acontece aqui, né? Aí a gente vai para Paris, século XIX, certo? Antes disso, vou pedir para você se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Querido Mundo, e veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros deste canal, certo? Agora bora lá, que a minha intenção é fazer um vídeo curto, né? Nem sempre consigo, a maior parte das vezes não. Le Mauvais Vitrier. Esse é o nome em francês, né? Em português é a tradução literal, o mau vidraceiro. Já, se vocês quiserem, né, pesquisar na internet, é o mau vidraceiro mesmo, que eu já vi traduzido. Qual é a questão aqui? Ele começa assim: há naturezas puramente contemplativas e tudo, impróprias à ação, né? Então, assim, é uma fala assim meio abstrata, falando de tudo e de nada ao mesmo tempo, né? Falando de natureza contemplativa, aí você pensa, Baudelaire, século XIX, natureza contemplativa, ele tá falando do quê? Do flaneur, né? Aquele que anda, que é bem baudelariano, aquele que anda assim pela cidade, flanando, né? A gente tem até esse verbo, flanando, de flaneur, que é o quê? Olhando sem vista cansada para as coisas, né? Olhando, curtindo a cidade como ela é. Não é apreciando só coisas bonitas, é curtindo a cidade, apreciando, acompanhando o desenvolvimento da cidade. Mas aí ele fala, mas há impulsos misteriosos, escondidos, né, desconhecidos, tal, que de repente vem e tal, né, não sabe por quê. Então assim, tá lá o sujeito, o eu lírico, ou o sujeito poético, conforme queiram, lá, curtindo a cidade, flanando, e de repente é acometido por uma coisa que o desagrada, assim, uma situação ruim. E aí, nesta passagem, faz lembrar até os contos de Clarice Lispector, né? Que tá lá sempre a mulher bege, caminhando, e aí alguma coisa desarmoniza, né? Às vezes um rato, às vezes é barato, às vezes um mendigo, às vezes o cego, às vezes, enfim, qualquer coisa. E aqui ele fala algumas coisas sobre a amiga e tal, mas vou direto ao que interessa. Aí ele fala que uma manhã ele estava assim, se sentindo mal, triste, cansado, aí olhou pela janela, ele queria fazer qualquer coisa de grande, né, para ver se mudava lá o estado de espírito e tal. E aí, o eu lírico, o sujeito poético, né, abre um parênteses e fala, observe que o espírito da mistificação... Aí ele volta aquele tom do começo, né, nesse tom de dizer que às vezes algumas coisas acontecem e a gente não consegue explicar, né? Então, uma energia ruim, um mal súbito, não sei. E aí ele fala, a primeira pessoa que eu vi, né, que eu percebi na rua foi um vidraceiro. E esse vidraceiro estava subindo a escada lá para colocar ali o vidro, né? E aí este eu lírico, esse sujeito poético, que já estava assim com essa energia pelas avessas, desarmonizada, ele se encrespa com o vidraceiro lá subindo as escadas para colocar o vidro. Ele fala, ei, ei! E quis impedir o vidraceiro de subir. E aí o vidraceiro ficou super confuso, não sabia se subia, se descia. E até que ele parou, né, para tentar entender o que estava acontecendo, o que este sujeito poético estava querendo dizer. Ele, o eu lírico, fala,
Como você não tem vidro colorido, porque o vidraceiro ia colocar um vidro transparente. Você não tem vidro colorido, vidros rosas, vermelhos, azuis, vidros mágicos do paraíso. Como você é imprudente. Como você ousa passear por bairros pobres e não ter nem vidros que façam a vida bonita? E aí ele puxou o vidraceiro, né, ali da escada, porque ele ficou parado na escada, ele puxou com raiva, né, o homem de lá, estava indignado e tal. E aí, enfim, acho que ele acabou quebrando lá o vidro do cara, pelo movimento brusco lá que fez e tal. E aí ele, bêbado de raiva, né, esse sujeito lírico, esse eu lírico, sai gritando, né, furiosamente, a vida, a beleza da vida, a beleza da vida. E aí ele fala que esses arroubos, essas coisas, não são assim, não ficam incólumes, né? Não passam incólumes e a gente acaba tendo que pagar um preço caro. Aí ele fala, mas que importa a eternidade da danação? Aí ele fala, mas o que importa a eternidade da danação, né, em comparação ao segundo de infinita alegria? Percebam, se a gente... E aí acaba, né, o poema em prosa. É um poema super curto, mas ele sempre me vem à mente. Por quê? Qual é a situação aqui? A gente está na Paris do século XIX, a cidade que Baudelaire vê sendo mudada ali pela modernização, né? A gente está aqui no momento em que são abertos bulevares, aí vem o trem, e aí a cidade muda, todo o aspecto medieval de Paris, né? É colocado abaixo, né? Até hoje só restou o quê? Ali algumas coisas no bairro de Marais, a Notre-Dame, e uma coisa ou outra ali medieval. Mas todo o resto ficou naquele estilo neoclássico que está até hoje. E isso tudo causou encanto em alguns, mas não em outros. Baudelaire, esse eu lírico que vos fala, que é do próprio Baudelaire, como um bom flaneur, que fica sempre metrificando, passeando pela cidade, vai notando as mudanças e não gosta muito. Quem já viu aquele vídeo meu, agora eu não lembro se eu fiz um vídeo específico, A Uma Passante, ou se comentei esse poema quando estava falando de poemas. A Uma Passante é um dos poemas mais emblemáticos de Baudelaire, que é sobre a rapidez, a velocidade das mudanças, né, da modernidade. Imagina se ele tivesse no mundo de hoje, né? A velocidade que ele encontra a mulher, só vê assim ela, o pedaço do tornozelo dela, assim, e enfim. E ele termina assim falando, eu que a teria amado, e ela que sabia disso. Isso no breve olhar, troca de olhares, né? Eu que a teria amado, como? Se tivesse tempo, com aquela dinâmica, com aquele ritmo, não era possível mais, né? Aquela dinâmica social, aquele ritmo acelerado do momento, não era possível mais apreciar as coisas, ter tempo para as coisas acontecerem. Imagine hoje. Então, o Baudelaire é um saudoso, um dandy, né? Um conservador, não é conservador em termos de comportamento, né? Mas conservador em termos assim de vamos fazer a manutenção da tradição, vamos valorizar também o passado, né? A modernidade não é essa maravilha toda. Claro que tem coisas boas, mas nem tudo que é novo é melhor do que é antigo. É mais ou menos isso o posicionamento dele. E aqui, ele está falando de uma cidade, né? Tem um momento que ele fala, cidade pesada, feia. A gente precisa de vidros bonitos. A gente está num momento aqui que é símbolo da modernidade, isso ajuda a entender melhor o poema, é que foram criadas galerias e vitrines. Pense que antes as lojas não tinham vitrines. As lojas não tinham vitrines. A relação comercial era totalmente diferente. Com a modernidade, as lojas passaram a ter vitrines. Aí foram criadas as galerias. Tem até hoje em Paris a Galerie Vivienne. Por lá, o Baudelaire passava muito. Que era o quê? Galerias com várias lojas, com vitrines e tal. Essas galerias, elas são as precursoras dos shopping centers. Pense que hoje a gente vai no shopping e a gente vê o quê? Várias vitrines, né? E aí o vidro é muito interessante porque o vidro, ele nos aproxima e nos distancia das coisas, né? O vidro transparente. Então você chega muito perto, mas você não pode pegar.
Então a gente está falando num momento que as coisas não precisam ser encomendadas mais, né? A gente estava falando de revolução industrial, as coisas começam a ser fabricadas em série, começam a ser expostas. Antes não havia exposição, antes as pessoas encomendavam roupas, encomendavam, né? Comida, não havia vitrine para expor. Até quando compravam comida, não havia vitrine, não havia essa coisa do mercado, embalagem, não havia nada disso. Ele está falando, é um mal vidraceiro por quê? Porque ele não está gostando dessa questão de ver as coisas por meio de vidros transparentes, que é uma dessas características da modernidade, que começa a separar as coisas das pessoas por meio de vidro. E se o vidro também é transparente, a gente pode interpretar dessa forma. Se o vidro é transparente, ele fica quase que invisível. Tanto é que às vezes a gente, se o vidro está muito limpo, a gente até bate a cabeça, né? Então ele é ali um empecilho, mas invisível. Ele nos engana. E, ao mesmo tempo, ele também nos faz ver bem demais as coisas. E disso ele também reclama. A gente precisa de cor, a gente precisa acreditar que a vida é mais bonita. A gente precisa de cor, a gente não quer ver as coisas como elas são, certo? Nem sempre, pelo menos. Um poeta não quer. Não quer ver as coisas como elas são. O Baudelaire, ele é um crítico da modernidade, porque ele acha que a cidade está ficando feia e tal. Não há mais espaço para todos, esse processo de industrialização gerando pobreza e os poetas ficando à deriva, não sem lugar, né? Eu também já comentei, não lembro se fiz um vídeo específico para ele, mas o poema O Albatroz, que ele usa a metáfora do albatroz para falar do poeta, que é uma ave linda no céu, majestosa voando, mas na terra anda desajeitadamente. É a questão do poeta, né? Que precisa da beleza da vida, de perceber a vida de outra forma e tal, mas para lidar com coisas comezinhas operacionais do cotidiano não é prático, né? As pessoas com esse espírito poético, elas tendem a não ser práticas porque elas têm um pensamento muito abstrato, elas estão fazendo associações que nos parecem etéreas demais, abstratas demais, e elas têm dificuldade com coisas práticas, né? Então sempre fazem piada. Então é uma figura, o poeta, por conta dessa característica, é uma figura totalmente inútil para a modernidade. A gente está falando de um período em que um dos princípios básicos é o princípio do utilitarismo. As coisas têm que ter uma finalidade prática para elas terem valor. E o poeta não tinha. Percebam que por trás de um poema como esse, a gente tem todo esse contexto. Certo, mas eu disse que o vídeo seria curto e não está mais curto. Me digam se vocês conheciam esse poema, o que vocês acharam, o que vocês conhecem de Baudelaire. Eu já fiz um vídeo só sobre Baudelaire aqui, é antigo, mas eu ainda concordo com o que eu disse lá. Se é que eu me lembro do que eu disse lá, mas eu acho que eu concordo. A minha opinião sobre ele ainda não mudou. Certo? Muito obrigada. Beijos e